paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos na nossa 9ª conferência pastoral. Pode sentar? Eu queria estar lendo uma passagem com você, está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 ao 27. Amém? Todos abriram? Aqui a palavra do Senhor diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que responsabilidade, hein, irmãos? Mas não é para vocês que eu quero falar nessa noite, não, viu? Aqui a Bíblia fala, né, que Jesus, ele através do Espírito Santo de Deus, ele vai transformando a igreja, que somos nós, para apresentar a Deus, a noiva dele, uma igreja gloriosa, sem mácula. O que é sem mácula? O que é mácula? Mácula fala de ser, sabe quando a pessoa fala assim, aquela pessoa imaculada, né? Ela é santa, né? Ela não tem pecado. Então, Jesus, através do Espírito Santo, na igreja, que somos noiva do Cordeiro, ele está tirando o pecado, nos purificando de todo o pecado. Nós somos santos lutando contra o pecado, mas nós vamos ver nessa noite que o mal existe em nós, né? Que muitas vezes o Espírito Santo proporciona situações para que nós possamos ver esse mal em nós, não para nos condenar, né? Não para nos mostrar o quanto nós estamos aquém, para que a gente fique envergonhado, não, mas para nos redimir, para nos fazer experimentar aquilo que ele fez por nós na cruz, amém? Aqui fala sem ruga, né? Nós vamos chegando nos 40, já vai aparecendo as ruguinhas, né? Não é Cida? Então, nem ruga. O que é ruga? São marcas do passado. O Espírito Santo quer te libertar, irmãos, das marcas do passado. Além de nós virmos de uma genética de Adão pecaminosa, como o pastor João sempre fala aqui, que lá em Romanos fala que através de um homem o pecado entrou no mundo, né? Então todos nós ficamos debaixo do pecado. Davi fala assim que em pecado me concebeu a minha mãe. Então quando uma criança nasce, ela pode ser bem tratada, ela pode ser amada, que você vê a natureza adâmica nela. Você vê ela querendo se livrar de uns tapinhas no bumbum, às vezes com uma mentirinha, né? Fazendo as coisas. Você percebe a natureza adâmica numa criança ainda pequena. E além dessa natureza adâmica, cada um carrega um histórico de vida. E nesse histórico, muitas vezes, né, os instrumentos que Deus colocou na sua vida para ser um canal de amor, de aceitação, de aprovação, foram instrumentos, porque não tinha, né, isso na vida dele, foram instrumentos de feridas. Às vezes na escola, a própria situação da sua vida pode gerar muitas feridas, né, muitas marcas que o Espírito Santo quer restaurar. Amém? Se Jesus não tivesse vindo, queridos, você estava condenado, estava debaixo de um karma, de viver debaixo do pecado e debaixo do histórico da sua vida. Graças a Deus por Cristo Jesus, né, que quer e pode, porque Ele já fez isso na cruz do Calvário, nos libertar das marcas do passado. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Eu estava esses dias lendo um livro, A Cabana, né? A Denise me emprestou um livro muito bom, que ele tem um encontro com Deus, Jesus e o Espírito Santo. E ele fala que, a hora que ele vai ter com Jesus, Jesus fala que ele tem uma mulher, que ele é apaixonado por ela. Aí ele até espanta, né? Mark, Jesus, né? Apaixonado, é a minha igreja. Então, Jesus, ele é apaixonado por nós. Ele está nos preparando para um dia estarmos com Ele, né? E entrarmos nas regiões celestiais, né? No céu, em casamento com o nosso noivo.
e Ele está nos preparando, né? Ele está nos limpando, Ele está nos purificando, Ele está nos levando ao crescimento, para que esse dia possa chegar, gerando a paixão no nosso coração também por Ele, amém? Para que Ele possa ter uma noiva apaixonada, porque Ele já é um noivo apaixonado por nós, amém? Mas eu queria falar com vocês nessa noite a respeito, né, até o tema da mensagem é miseráveis versus bem-aventurado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 7, 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Amém? Então todos acharam, né? Romanos 7, 24. A Bíblia fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A mesma coisa de falar assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo deveria estar passando por uma crise, que muitas vezes nós passamos por essa crise. Quem de nós já não viu o mal em você? Quem é que nunca viu alguma coisa que não estava de acordo com aquilo que você acha correto, com o que a palavra de Deus diz que é correto? Todos nós, né? E como nascidos de novo, queridos, nós temos um desejo gerado pelo Espírito Santo de agradarmos a Deus. Então, quando nós percebemos que o mal reside em nós, né, que nós temos coisas dentro de nós que não agradam a Deus, que é diferente daquilo que a palavra de Deus diz que é para ser, isso gera em nós uma angústia, uma tensão. Por quê? Porque nós aspiramos pela perfeição. Porque esse projeto de perfeição é de Deus em nós, que está nos restaurando ao plano original que Ele tinha com Adão. Adão e Eva eram perfeitos, mas nós herdamos a imperfeição de Adão e Eva. E mesmo sendo nascidos de novo no Espírito, nós estamos sendo transformados. Mas é tão bom ser santo, né? É tão bom acordar o dia feliz, sorrindo, tratando as pessoas bem, lidando com os desafios de uma forma legal, né? Joia, dando testemunho para as pessoas que você é cheio do poder, você é cheio de fé, não é bom isso? É maravilhoso, né? Só que muitas vezes, queridos, nem todos os dias são assim, é verdade? Nem todos os dias você levanta e trata as pessoas bem, nem todos os dias você dá um bom testemunho, nem todos os dias você está em paz. Isso por quê? Porque nós estamos sendo transformados. O Espírito Santo, Ele está gerando essa obra de transformação em nós. Vamos ver algumas formas de mal em nós. Você quer amar porque você sabe que Deus é amor. Mas muitas vezes você percebe que você não é tão amável assim, né? Que você não se compadece tanto das pessoas assim, como é em Deus, como a palavra de Deus diz que nós deveríamos ser assim. Você quer ser generoso, porque a Bíblia fala, né, que nós devemos ser generosos, mas você percebe que a avareza habita em você, né? Às vezes você percebe você pão durando mesmo, né? Podendo ajudar e não querendo ajudar. Você quer que o reino de Deus venha em primeiro lugar na sua vida, não é verdade? Mas às vezes você começa a perceber que as suas necessidades, na prática, elas são mais importantes do que as necessidades de Deus, que são as vidas. Você sabe que o ciúme é obra da carne, mas você percebe nos seus relacionamentos que você é muito exclusivista, inseguro, né? Se sente ameaçado pelas outras pessoas. Você sabe que você deve se alegrar com a alegria do irmão, quando o irmão recebe uma bênção, mas de repente você percebe que aquilo te irritou tão profundamente, a bênção daquele irmão, que você está passando por uma crise, né, brava, aquele deserto tão bravo, você percebe a inveja dentro de você. Você percebe, né, muitas vezes que você é ansioso, e a Bíblia fala para você não ser ansioso, para você lançar a sua ansiedade em Deus. E tem pessoas, queridos, irmãos em Cristo, que estão tomando remédio para a ansiedade. Tem pessoas, né, cristãs, que estão tomando remédio por causa da depressão.
eu não estou julgando ninguém e nem falando que isso é errado, que às vezes nós precisamos primeiro trabalhar no corpo. Mas eu estou dizendo que às vezes nós estamos aquém daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. E nessa noite o Espírito Santo quer ensinar para você a se apropriar dessa transformação. Porque ela é real, porque ela existe, porque você pode ser transformado. Amém? E glória a Deus por isso, porque mesmo que você veja qualquer mal dentro de você, você pensa, meu Deus, eu não acredito que eu estou pensando nisso. Eu não estou acreditando, né? Muitas vezes o diabo, ele lança tentações, que são imagens, né? Na sua mente. E são tentações que todo mundo tem. O fato é rejeitar. Outras vezes são feridas mesmo nas suas emoções que precisam ser curadas, né? Pelo Espírito Santo de Deus, porque é algo crônico. Às vezes é uma ansiedade crônica, um medo crônico. Você passa por alguma situação financeira ruim na sua casa, aí dispara já toda a situação de miséria que você passou no seu passado e dispara um medo. E aquela confiança que você deveria ter em Deus, você não tem. Eu me lembro, né, que um ano a Gabriela teve 12 enfermidades. E eu orava, queridos, eu jejuava, mas eu tinha um medo de enfermidade. Eu tinha um medo de doença. E eu percebi que Deus estava querendo trabalhar aquilo na minha vida, né? E quando eu comecei a deixar-me trabalhar pelo Espírito Santo, né, e declarar a palavra do Senhor, aí sim eu consegui vitória, né? A vitória que Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário. Mas às vezes, através de uma crise que você está vivendo, através de uma situação que você está vivendo, Deus quer mostrar para você coisas que precisam ser transformadas. Amém? A Bíblia, né, muitas vezes diz que nós não devemos dar lugar à ira, mas de repente você percebe que você é uma pessoa irada. Você machuca a sua esposa, ou a sua esposa é uma pessoa irada e te machuca. Você grita com seus filhos, né? Você explode por qualquer coisa no trânsito e você se sente mal. Fala, que tipo de cristão que eu sou? Que tipo de crente que eu sou? Né? Isso não muda nunca. Você começa a desanimar de você mesmo. Às vezes o mal pode ser uma obra da carne, né? Vinda da sua natureza adâmica. Pode ser vinda de uma autoestima debilitada, uma autoimagem debilitada, que se vê sempre uma pessoa rejeitada. Às vezes você não tem coragem, né? Deus te deu um chamado, um ministério, mas por causa da forma como você se vê, você obstrui, né, esse ministério. Por quê? Porque você se sente inseguro. Então, o fluir do Espírito Santo em você é bloqueado, porque você tem uma autoimagem negativa. Isso é sério. Então as feridas, o mal, né, que às vezes habita em nós, precisa ser transformado, porque senão nós podemos bloquear o melhor de Deus para nós. Amém? Nós podemos rejeitar aquilo que Jesus fez com tanto sofrimento por nós na cruz, para que nós tivéssemos uma vida, e uma vida abundante. Mas o Espírito Santo quer te ensinar nessa noite a não ser ignorante com relação a isso, mas a se apropriar, amém, dessa transformação. E às vezes, queridos, dói, a transformação ela dói. Eu vou estar ensinando para vocês isso. Então, quando você vê, pela permissão de Deus, o mal habitando em você, é uma tensão. É uma angústia, é uma confusão, é um conflito que se instala dentro de você. É um momento do corruptível ser revestido do incorruptível. O que é o corruptível? É a natureza adâmica. É o Espírito Santo querendo comer aquela natureza adâmica e tomar o lugar daquela natureza adâmica com a natureza divina. Amém? É agora, né? É a hora que você percebe o mal em você. É como a lagarta. Você já viu a lagarta? A lagarta é uma coisa nojenta, não é? Gosmenta, feia. Todo mundo tem nojo de lagarta, não é? Mas de repente você percebe aquela lagarta feia, horrível. Ela se encasula, né? Você não está vendo. Mas ali está acontecendo um processo com aquela lagarta. E de repente, passado alguns dias, queridos, aquela lagarta vira uma linda borboleta. Né? Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, que mistério lindo. É assim que acontece conosco também.
de repente, né, nessas situações que eu falei para você, o que pode ser outras situações, você percebe algo horrível dentro de você, algo gosmento, algo que se você mostrar para alguém, fala, credo, não acredito que você é assim não, e você se diz crente, né? Por isso que nós precisamos de pastores na igreja, para você poder confiar e mostrar o que há de horrível e de gosmento dentro de você, e essa pessoa saber que o corruptível está querendo sair, né? Que o Espírito Santo quer remover o corruptível e revestir do incorruptível, que é a natureza divina. Amém? Nós precisamos de pastores que ouçam, que vejam o feio em nós e não nos rejeite. Amém, queridos? Então, ninguém está vendo ali, mas né, no seu processo também com Deus, ninguém está vendo o que está acontecendo, você está em crise, né? Você está vendo mal em você, você chega em casa nervoso, você reúne as suas forças, você tenta mudar por você mesmo, já percebeu isso? Primeira coisa que a gente faz é tentar mudar pela gente mesmo, é tentar dar uma mascaradinha, é tentar fazer algo, né? É o velho complexo de Adão que viu a nudez dele e colocou a cinta feita de folha de figueira. E Deus chegou lá e falou assim, isso aí não vai adiantar não, Adão, isso aí não vai remover seu pecado, não vai tirar o seu mal. O que ele fez? Ele matou um cordeiro, né? Houve derramamento de sangue e ali ele foi revestido de Deus. Deus deu um jeito, então só Deus pode dar um jeito em você, amém? E ele já deu lá na cruz do Calvário. Ele já derramou o sangue, ele já comprou a sua justiça, né? Que seria o revestimento da sua nudez. Mas o Espírito Santo está dentro de você para te ensinar a viver isso, a se apropriar disso, a experimentar, a sair de cada crise da sua vida como uma borboleta linda, redimida, livre do medo, da ansiedade, da coisa feia, da coisa gosmenta, né? E sair revestido da natureza divina, em paz, com alegria, com saúde, né? A natureza divina tomando você e você se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. É a noiva gloriosa, sem ruga nem mácula, né? Sem coisa semelhante. Amém, queridos? Então, irmãos, voltando a esse processo, né? De repente a gente está mais santo do que nunca. Mas eis que uma palavra vem e nos ofende tão profundamente, você tenta revidar e você percebe, eu sou uma pessoa vingativa. Uma enfermidade que não vai embora, no primeiro sai, em nome de Jesus. E você percebe que Deus está querendo trabalhar algo na sua vida, não é, Larissa? Mas Deus trabalhou e você está curada, né? Uma situação que sai fora do nosso controle, que você não estava esperando. Um descontrole financeiro, sabe? Uma promessa que você tem do Senhor, mas que nunca se cumpre todos os dias. Você tem que estar num lugar onde você não quer estar. Você tem que fazer uma coisa que você não quer fazer, porque você aspira a algo que Deus colocou no seu coração e você tem que crucificar sua vontade todo dia. E deixar o Espírito Santo, né? Ir lá, gerando, colocando o incorruptível no lugar do corruptível, te preparando. Às vezes uma ingratidão, às vezes uma perseguição, às vezes uma deturpação das suas intenções. Tudo isso, nós vemos a nossa reação, nós percebemos através da nossa reação que Deus precisa nos transformar. Né? Mas muitas vezes, queridos, um sentimento de acusação vem sobre nós de uma forma muito forte. É o diabo, né? É o nosso acusador. Mas espera aí, eu quero te falar uma coisa muito boa. Antes que a palavra chegue à sua boca, o Senhor conhece. Você acha que Deus não sabia que isso aí estava dentro de você? Você acha que Ele não sabia que existe muito mais males, né, do que você mesmo pode ver dentro de você? E mesmo assim, a Bíblia diz assim que antes, quando nossas obras eram más, Ele já nos amou e morreu por nós. Então, Ele te ama. Fala assim, Jesus me ama.
Amém? Então, todas as vezes que você estiver em crise com a coisa horrível e gosmenta dentro de você, você fala assim: Jesus me ama. Ele me ama, né? Mesmo que eu não mereça ser amado, mas Ele me ama. Ele morreu por mim, eu sou filho. Porque tudo que o diabo quer é te separar de Deus através da acusação. Eu errei de novo, né? Eu irei. De novo eu fiz isso, não, mas eu não presto mesmo. É mentira, querido. O Senhor não te abandona, amém? E você também não pode se abandonar. Mesmo que outros falem, né? Você não muda mesmo, hein? Ó, do mesmo jeito. Não adianta ficar pedindo perdão, não. Você erra da mesma forma, né? Mas o Senhor, Ele não te desampara, amém? Todas as vezes que você reconhecer o erro, que você se arrepender e desejar mudar, o Espírito Santo está ali para falar assim: vamos de novo, meu filho. Vamos de novo, minha filha, né? Eu te amo, eu quero te transformar. Essa área dói em você, isso machuca você, né? Então, vamos ser livres, né? Vamos viver aquilo que Jesus já fez por você na cruz, amém? É possível, a transformação, ela é possível. Ele já preparou a sua redenção, não é na sua força. A Bíblia fala assim que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. A Bíblia também diz assim, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes você se ira contra as pessoas porque elas não se modificam, porque elas não mudam, porque elas continuam da mesma forma, né? Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. E nem a ira contra você mesmo vai produzir alguma coisa de boa na sua vida. A maior fonte de transformação, queridos, é o amor de Deus por nós. Amém? Então, algumas atitudes que são erradas quando nós vemos o mal em nós, como tentar na nossa própria força, é impossível. Nós podemos ajudar o Espírito Santo, sim, mas mudar na nossa força, eu vejo muita gente, irmãos, se desviando de Deus, porque elas falam assim: eu não dou conta. Não dá conta mesmo? Não, né? Ninguém falou que elas iriam dar conta. É o poder do Espírito Santo. Elas podem todas as coisas, mas em alguém maior que elas que as fortalece. Reagir contra a situação ou contra a pessoa com justiça própria. Eu sei que ninguém gosta de ser injustiçado. E muitas vezes nós precisamos correr atrás, prejuízo mesmo, né? A gente precisa correr atrás, a gente vai, a gente conversa às vezes com a pessoa que nos ofendeu. A gente tem que ter atitude, uma pessoa tem que ter atitude. Mas nós precisamos ver aquilo que está no nosso coração, a motivação que está no nosso coração e a dor que aquilo dali está gerando no nosso coração. Amém? E a outra questão que atitudes erradas é a passividade, como eu falei. Às vezes a pessoa vai na justiça dela, né? Eu vou fazer acontecer, eu vou mudar essa pessoa, vou mudar a situação, ninguém pisa no meu calo, né? É isso e aquilo. Mas outras vezes a pessoa cruza os braços e fala assim: tá nas mãos de Deus. Às vezes é só Deus mesmo, né? Você tem que orar. Mesmo quando só Deus pode fazer, a Bíblia ainda fala para a gente abençoar os nossos inimigos, a gente orar por aqueles que nos perseguem, a gente procurar conciliação. Sempre cabe a nós uma atitude, né? E essa passividade, queridos, muitas vezes gera em nós uma depressão. Porque a Bíblia fala assim que a esperança adiada faz adoecer o coração, né? Muitas vezes você tem uma promessa de Deus, mas a promessa vai se adiando, ela vai se adiando, e aquilo vai fazendo seu coração se adoecer, que pode chegar até mesmo a uma depressão, né? Aí você precisa procurar em Deus novas armas, novas formas, novas atitudes, amém? Atitudes corretas, né? Diante do mal dentro de você. Entender, irmãos, que independente de tudo, você tem uma posição justa diante de Deus. Amém? Por exemplo, Karen, aquele dia que o Gabriel pulou na piscina, ele fez algo errado, não foi? Mas vocês continuaram amando ele? Da mesma forma, né? E Deus, Ele é assim conosco também.
O Senhor, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar, porque se a gente pular dentro da piscina, a gente pode afogar, né? Se a gente continuar nas obras da carne, tentando na nossa força, não sendo transformados, irmãos, nós pecamos contra nós mesmos. O pior inimigo de nós mesmos nem é o diabo, mas somos nós mesmos, né? Então, Deus, Ele quer que nós sejamos nossos amigos, amém? Por pior que seja o mal que você está vendo em você, você continua sendo filho, você continua sendo amado, você continua sendo justo diante de Deus. É horrível, é gosmento, mas entre no casulo. Ore, o que você tem que fazer? Outra coisa, entre no poder do Espírito, amém? Paulo, ele fala assim: meu Deus, o que eu faço? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ore, irmãos, ore, comece a buscar a Deus, faça um propósito, jejue, né? Deixe o Espírito Santo trazer quebrantamento, se humilhe, clame, perdoa, arrependa-se, confesse, chore, renova sua mente, né? Com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que você é em Deus, mesmo que você não está sendo, mas aquilo que você é em Deus, porque o diabo vai tentar te acusar, amém? Resista o diabo, né? Resista o diabo, ele vai falar, mas está vendo? Você não tem jeito não, ó, de novo você pensou isso, né? De novo você fez isso, olha o que está dentro de você, você vai rodar, você vai beijar a lona agora, né? Como diz, né? Tá vendo? Tanto crente está rodando, você vai rodar também, né? Mas firme na palavra de Deus, eu sou salvo, Deus me levará a salvo, né? Vai me guardar de tropeçar, amém? Faça, né? Entre no casulo, né? Deixe o Espírito Santo revestir essa área da sua vida, clame pelo Senhor, e você verá que passado alguns dias você vai sair daquela situação. Aquela situação que Deus gerou, você vai ter vitória nela. E mais vitória você vai ter ainda, que você vai perceber que aquela área da sua vida está livre, está linda, e você está voando, amém? Como uma linda borboleta que saiu do casulo. É tempo de angústia? Mas depois é tempo de alegria, é tempo de liberdade. O pecado, irmãos, ele já nos deixou numa posição de vulnerabilidade. Nós não conseguiríamos escapar do mal residente em nós. E além disso, como eu falei para vocês, cada um tem um histórico de vida. Por isso, irmãos, eu oro ao Senhor por uma unção especial para lidar, para trazer cura e transformação sobre a vida de homossexuais arrependidos e pedófilos arrependidos. Porque atrás dessas pessoas que nós rimos, criticamos e ensinamos os nossos filhos a rirem e a criticarem, há uma história horrível. Uma história que talvez, se você passasse por aquela história, você seria aquilo ou pior, né? Essa pessoa, ela não é homossexual porque ela quer. Ela não é um pedófilo porque ela quer. Ela não merece uma cadeia. Ela merece Jesus. Amém? Então vamos ser mais compassivos e mais misericordiosos e orar mais por aqueles que a gente chama de boiolas, né? Vamos orar por essas pessoas porque elas tiveram uma história sangrenta, né? Eu lembro no livro da cabana, né, Deus ensinando o Mark a perdoar o assassino da filha dele. E aí ele virava para Deus e falava assim: mas o Senhor ama ele? Mas ele assassinou minha filha brutalmente. Aí Deus falou para ele assim: eu não amo o que ele fez, mas eu amo a criança. O que ele fala? A criança mutilada que ele foi.
né? Então, Deus quer resgatar as pessoas das suas histórias, do seu karma, né? De estar debaixo daquela maldição. Além da maldição do pecado, está debaixo de uma história de abusos, né? De todas as formas. Está debaixo de sofrimento. Amém, irmãos? Então, nós também carregamos conosco feridas, maldições, tipos de temperamento, e ainda isso pesa ainda mais na nossa incapacidade de fazer o bem que nós desejamos. E Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará deste destino terrível que o pecado, o meu histórico de vida, o diabo que conhece, irmãos, não tem ninguém abaixo do Espírito Santo de Jesus e Deus que conhece melhor a alma do homem do que o diabo. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como aproveitar dos mecanismos da alma, ele sabe aproveitar dos altares que ele construiu no passado, das fortalezas, das feridas. Ah, irmãos, o diabo é muito astuto. Tudo que ele quer é matar, roubar e destruir um homem. Então, como que eu vou me livrar deste destino terrível, né? Que tudo isso veio sobre mim, me encerraram debaixo disso. Mas aí tem uma novidade para nós. Olha que bênção. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesma, com a mente eu sou escrava da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então nós que estamos em Cristo Jesus, não precisamos viver mais debaixo do karma que o Espiritismo prega, né? Nós temos que viver debaixo daquele sofrimento, pelo pecado que nós cometemos na encarnação passada, né? Temos que nos abnegar. Nós não precisamos, irmãos. Jesus já fez por nós. Segundo a minha mente, eu estou ligada à lei de Deus. Segundo a minha carne, a lei do pecado habita. Mas olha aqui que fala. Porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Olha que lindo. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Glória a Deus. Quantos podem falar glória a Deus? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se não fosse por Ele, nós estávamos debaixo desse destino que o diabo preparou para nós. E por fim, a condenação eterna. Pronto. Deus deu um fim no karma da nossa vida. Deus deu a possibilidade para vocês, irmãos, escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Em Isaías 53:11, a palavra do Senhor diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Eu tomo esse versículo por mim e para você, né? Porque Jesus sofreu tanto por nós na cruz, não é verdade? E ele fala assim: olha, eu estou olhando para a Karen, né, para o Ilivon. Olha lá, o meu sofrimento por eles valeu a pena. Eles estão lá na igreja, plenitude de Deus. Eles casaram, né? Eles estão sendo transformados pelo Espírito Santo. Quando eles erram, eles se arrependem, porque eles querem me agradar. Eles querem viver o meu melhor. Eles querem me servir. Olha lá, a Karen quer batizar, vai ser discipulada, ela me quer, né? Que felicidade, que alegria que isso dá para Jesus, irmãos. Não é verdade? Isso é o fruto do penoso trabalho dele. É nós nos apropriando de tudo que ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Mas tem um detalhe que muitos desconhecem. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E os que não se esforçam não se apoderam dele. Imagina tanta glória, tanta coisa que Jesus fez por nós, tão pouca transformação na vida dos crentes. Por que isso? Não é verdade? Tão pouca. Como muitas vezes a minha mãe falava assim, olha, minha mãe não é crente não.
E ela ficava lá na Câmara, né? Ela trabalhava na Câmara dos Vereadores, e lá tinha uma mulher que era crente, ela era cheia do Espírito Santo, mas essa mulher era terrível, e ela falava assim, mas por que ela fala que ela é de Jesus? Por que? Eu falei, mãe, porque uns se apropriam da transformação, outros não querem ou não conhecem, né? Não quer ter o esforço para serem transformados. O dar é de Deus, mas o tomar posse é do homem. Amém? Se você quiser ficar do jeitinho que você está, queridos, Deus vai te amar, Deus vai te respeitar, mas você não vai experimentar o melhor de Deus nem aqui na terra e nem no seu galardão lá no céu, né? Porque se você não for transformado, como que Deus pode usar você no ministério que Ele tem para você? E a Bíblia a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Eu já fiz isso daqui uma vez, né? E vou fazer de novo, porque alguns não estavam aqui. Se eu falo assim para o pastor, me ajuda a pegar esse púlpito e levar lá, aí ele continua lá, ó, ele continua lá. Ele está me ajudando? Não, né? Então a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo pega numa ponta e eu pego em outra ponta. Se o Espírito Santo não estivesse em nós, transformação nenhuma seria possível. Mas mesmo o Espírito Santo habitando em nós, transformação nenhuma será possível sem a sua ajuda, irmãos. Isso é que muitas vezes as pessoas não entendam. Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada. Como que nós podemos ajudar o Espírito Santo? Primeiro, é tendo tempo com Deus, amém? É tendo um tempo de oração, é tendo um tempo de leitura diária, não é de vez em quando, não é pegar a Bíblia, né? Abrir aqui, então hoje eu leio aqui, aí no outro dia eu abro aqui, aí eu leio aqui. Não, é vindo à igreja, né? É ouvindo a palavra do Senhor, é pedindo luz ao Senhor, é procurando a luz de Deus, né, no seu próprio mal, questionando mesmo, Senhor, por que eu estou sentindo isso? Por que eu sou assim? Por que eu reajo dessa forma? Deus quer falar com você, amém? O Senhor fala muito comigo, mas porque eu pergunto. Às vezes as pessoas não têm liberdade de perguntar as coisas para Deus. E muitas vezes nós não temos sensibilidade devido ao tumulto na nossa mente. Faça um jejum, faça um propósito, né, especial, faça umas madrugadas com o Senhor, faça uma semana de jejum até meio-dia, busque, irmãos, isso é o melhor que Deus tem para você, nós precisamos buscar, amém? Precisamos nos esforçar, e tem situações das nossas vidas que nos levam a nos esforçar mais ainda. O diabo quer impedir a luz de Deus, porque você tendo luz, ele não vai mais amarrar nenhuma área da sua vida. Ele só trabalha nas trevas. E queridos, nós temos trevas demais, sabe? Por causa de tudo isso, por causa do nosso passado. Muitas vezes nós não compreendemos nós mesmos, por que nós agimos assim, por que nós sentimos assim, por que nós nos deprimimos, por que nós somos ansiosos demais, somos inseguros demais, retemos demais, entendeu? Então o Senhor quer falar com você. O Espírito Santo, Ele quer te mostrar, o Espírito Santo, Ele quer te ajudar, mas se você não tiver essa disciplina espiritual, se você não pegar na ponta, né, e Ele pegar na outra ponta, não vai haver transformação, amém? Muitas vezes nós precisamos confessar, né, qualquer coisa, eu não tenho vergonha de Deus mais não, porque Ele já sabe o que eu penso mesmo, né? Antes que a palavra me chegue na boca, Ele já conhece, então, todas as vezes que já vem alguma coisa, eu já confesso. Eu falo, Senhor, me perdoa, estou sentindo assim, assim, assim. Ou senão eu já libero perdão para a pessoa que eu entendi como ofensa aquilo que ela falou. Amém? Muitas vezes em situações de guerra, eu repreendo todo espírito de rebeldia que quer me fazer rebelar a determinado princípio da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos autolibertar,
Porque nós vemos muito o que está acontecendo na vida das pessoas, mas a gente tem que ter mais discernimento de nós mesmos, né? Resiste o diabo. Você está percebendo que você está se rebelando a algo da palavra de Deus? Resista o diabo, aquilo não é de Deus, né, na sua vida. Deus quer que nós sejamos totalmente submissos à palavra dele. Amém? E assim nós podemos ajudar o Espírito Santo, negando a nós mesmos, né? Não querendo sempre que a nossa vontade esteja na frente, nosso bem-estar esteja na frente. É assim que nós vamos, né, pegando a cruz e nós vamos sendo transformados. E o Espírito Santo vai tendo liberdade de mostrar, ó, eu quero aparar essa aresta aqui em você. Ó, eu estou querendo fazer isso aqui na sua vida. Ó, você está passando por isso, é porque eu estou querendo mudar isso aqui na sua vida, para te libertar disso. Amém? Então, o Senhor, assim, eu achei tremendo esse livro da cabana, porque muitas vezes nós temos uma imagem de Deus tão errada. A gente sempre acha que Deus está querendo nos castigar, né, Latife? Sempre acha que Deus está querendo nos castigar. Sempre a gente acha, é porque eu fiz algo errado, agora Deus vai até me dar uma doença aqui. Não é? Muitas vezes nós não somos assim, porque Deus é amor, irmãos. Amém? Deus é amor. E às vezes até em situações ruins na sua vida, Ele quer extrair o bem daquela situação. Muitas vezes mesmo nós não vamos entender, mas apenas confiar em Deus e saber que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem.